Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui, né? Mais uma sexta-feira no nosso Cantinho de Jesus para o nosso tradicional tratamento de saúde. Que a gente possa estar cada vez mais ligado nesse cuidado que devemos ter com todos nós ao longo do tempo. E é interessante, né, a gente pensar nesse Pai de amor e bondade, pensar nessa oportunidade, pensar nessa casa, ao longo desses 70 e tantos anos, que vem com o propósito de cuidar. A gente muitas das vezes esquece disso. O propósito da casa espírita é de cuidar, de ser uma referência, de ser uma tranquilidade. Para quê? Para que na hora que a gente esteja tomando as decisões da nossa vida, elas sejam embasadas em conhecimentos desses imortais. Para a gente ter uma ideia, e nós hoje vamos falar dos espíritas do além, lá do Laços de Afeto, a gente precisa lembrar de uma fala de Jesus que é muito bacana. Ele diz assim: a casa de meu pai tem muitas moradas. A casa de meu pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando estiver pronto, virei buscá-los para residir lá comigo. E aí, quando fazia parte da Igreja Católica, participava lá da Pastoral da Juventude, aquela coisa toda, achava isso tão bonito, bonito, mas sem significado. E é uma fala muito profunda, muito esclarecedora, muito utópica, se a gente for pensar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Primeiro que a gente acha que é só o planeta Terra. E Jesus, há 2000 anos, já vem dizer que tem muitas. E a gente não tinha tido essa atenção. E ele fala que eu vou preparar-vos lugar. Ele vai preparar lugar para que a gente esteja lá. Quando estiver pronto, virei buscá-los para residir lá comigo. O que a gente hoje, com os nossos saberes, a gente fica antenado? Não vamos ficar aqui para sempre. Esse Cristo, esse pastor, vai e está preparando para nos levar para outro lugar. E aí a grande pergunta é: estaremos habilitados a residir lá com Ele? Porque tem condições. Não é qualquer um que vai. Porque a coisa está cada dia mais apertando o cinto, né? A coisa está cada dia mais apertando o cinto. Não sairás daqui, como bem disse o Delano, lá, Mateus 5, sem pagar o último centavo. Então isso é uma chamada de atenção. Como é que eu estou vivendo os meus dias? Estou relaxado, acreditando que eu vou? Ou estou atento, lembrando que eu preciso estar habilitado para isso? Eu preciso estar habilitado. Porque deve ser um lugar tão bacana, isso é outra reflexão que a gente tem. Deve ser um lugar tão gostoso, tão saboroso. E para que eu aproveite, eu preciso estar bem. Consegue entender isso? Muitas das vezes a gente, eu vejo muitas pessoas falando isso: não, eu vou morar lá na Europa, vou morar em tal lugar, assim, porque eu não aguento mais aqui. Mas aí a gente leva a gente para morar lá, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, com as mesmas virtudes, com os mesmos desequilíbrios. E aí a gente acha que muitas das vezes que é o local que vai favorecer a termos uma experiência sadia. E não é o local, é como pensamos e vivemos. Ultimamente, fazendo esses estudos, pensando no livro, na afetividade que esse livro Laços de Afeto trabalha, eu fiquei pensando no sentido da vida. Todo mundo já tem a noção do sentido da vida? Fiquei pensando o que é o sentido da vida. E aí a gente, filosoficamente, a gente acha um monte de respostas. Mas Jesus fala que Ele nos dá a vida para que a gente viva ela em abundância. Então o Telmo, nas suas reflexões,
começou a entender que o sentido da vida é sentir cada segundo que eu vivo. Sentir cada segundo. Estou respirando? O coração está batendo? Estou andando? Estou pensando? Onde que eu estou? Está tudo tão gostoso? Aí eu comecei a me integrar aos ambientes onde eu estou imerso. Aí eu comecei a sentir a vida. E eu comecei a achar sentido na vida, na vivência. Porque a presença, e isso é interessante, o presente é para ser vivido. Não é para você ficar imaginando daqui a 1000 anos, 100 anos, quando você for para lá. Não. A proposta é que você esteja pleno no momento, no local, da forma como a gente está. Essa semana eu tive a experiência de estar no hospital por 2 noites. E aí foi muito desafiador. Porque é um ambiente muito crítico, não é? Vamos usar esse termo assim, muito crítico. E na hora que eu estava lá pensando isso, acompanhando a minha mãezinha, eu fiquei pensando na quantidade de benfeitor que tinha ali. Vocês já pensaram nisso? Por ser um local crítico que necessita em demasia, não deve ter muito anjo da guarda, muita equipe espiritual atuando ali? E aí, sabe quando você percebe isso e dá uma relaxada? Eu falei assim, estou amparado? Sabe, o relaxar nesse sentido? Estou amparado? Estou num lugar tranquilo? E a gente precisa ter essa percepção para a gente sentir a vida. Sentir, dar sentido à vida é estar cada vez mais presente no presente. E muitas das vezes a gente ou está no passado ou está no futuro. E poucos estão aqui. Nós que estamos aqui plenamente focados nesse ambiente, focados no tratamento, focados no estudo, ou estamos pensando no que temos que fazer daqui a pouco? Como é que vai ser a noite, como é que vai ser a semana, como é que vai ser isso? Porque se a gente está pensando nisso, nós estamos ausente do presente e, consequentemente, não sentindo a vida que está nos rodeando aqui agora. Você vai entender como é que isso é interessante? E a proposta do conhecimento é a gente viver plenamente, viver em abundância. E eu só posso viver em abundância quando eu estou presente onde eu estou. E eu confesso para os amigos, eu estar aqui agora, eu me preparar para vir aqui na sexta-feira, é um grande deleite, é um grande prazer estar aqui. É uma grande alegria. Porque outrora as minhas outras sextas-feiras era só de zoeira. Era esse o meu intuito. Eu preparava a semana para sexta-feira estar no rolê. E hoje o meu rolê, a minha alegria, o que me satisfaz é estar vindo de 15 em 15 dias para cá, me preparando para isso. E aí essa percepção do sentido da vida, do sentir a vida, vai se expandindo para todas as atividades que eu vivo. Então não tem mais aquela insatisfação com o local onde eu estou. Todo lugar que eu estou, devo vivê-lo com muita satisfação. No trabalho, no lar, no trânsito, andando de moto, o que seja, todo lugar tem que ser prazeroso. Mas eu preciso ser a pessoa que busca o prazer daquilo. Gente, andar de moto é uma coisa muito gostosa. Uma coisa muito gostosa de andar de moto. Andar de carro é muito gostoso. Ir para o trabalho é sensacional. Estar em casa é bom. Você vai entender que a gente precisa começar a dar valor a todo o ambiente que a gente está? E isso é sentir a vida, é dar sentido à vida. Conhecendo, somos espíritos imortais. Ponto. Tá.
Então tá, o que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa informação? Primeiro, tira aquele medo de que eu vou acabar, ou que as coisas vão acabar, que eu não vou dar continuidade. Tira esse receio. Sabe aquela ansiedade de ter? Quando você consegue perceber a proposta de Jesus, da grandiosidade, da questão da vida mesmo, você fica assim, mas por que eu estou desesperado com as coisas? Não é para virar preguiçoso não, viu gente? Não é esse sentido. É no sentido de estar operoso cada vez mais, porque tem uma grande vantagem nisso. Quanto mais operoso, quanto mais ligado às coisas divinas, mais eu vivo no presente. E não existe futuro, só existe presente. Consegue entender? O futuro você pode até pensar nele, mas ele só vai se realizar quando ele se tornar presente. Só quando ele se torna presente. E aí você pensa em outro futuro, que só vai se realizar quando ele se tornar presente de novo. E aí a gente vai nesse processo de viver o presente. Sem aquela ansiedade. Ah, tem um projeto? Tem um projeto. Mas ele vai acontecer à medida que a gente vai vivendo o presente. Né? Então vamos lá. Laços de afeto. Né? Obrigado, Hermance Dufour. E aí o subtítulo do livro é Caminhos de Amor na Convivência. Ah? Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Hermance. Nós estamos no capítulo 15. Espíritas no Além. Dá para entender o título? Espíritos, pessoas que estiveram aqui, reencarnadas, e que passaram para o outro lado. E aí ela vai trazer para a gente alguns comentários disso. E ela vai lá no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 344. Abre aspas. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão, Sócrates, Platão, assim? Não é? Você pode perguntar, não é bacana perguntar para eles? Não é bom? A dos espíritos comuns, vulgares, não é menos importante, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Então aqui no Livro dos Médiuns ele fala que é interessante você colher informações daqueles vultos e daqueles não vultos, né? Você entendeu? As duas informações são úteis. Essa é, pois, uma mina inexaurível de observações, mesmo quando o experimentador se limita a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade, com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas e más qualidades, a posição feliz ou desgraçada que lhes coube na terra, aos hábitos, ao estado mental, etc. Então aqui ela está chamando, o Kardec, né, o nosso professor, está chamando a atenção do processo que ele fez para poder ter as bases para construir os livros. Então ele invocava os vultos e invocava os comuns para saber como é que era a vida, como é que estava acontecendo do lado de lá, como é que foi do lado de cá. Os hábitos acabam, os prazeres acabam, as vontades acabam, não acabam. Então ele procura saber daquele que tinha uma vida boa, daquele que não tinha uma vida boa. Aquele que tinha era sábio e aquele que não era sábio. Porque quando a gente quer conhecer a realidade não pode ser medida só por um lado. Ela tem que ser medida em todos os lados. A gente tem o trabalho, né, com os nossos irmãos em situação de rua, lá no centro da cidade, diariamente. E aí, de vez em quando, a gente vai conversar com os amigos, e aí a gente fala assim, você toma banho todo dia, quentinho? Todo mundo olha para você, claro, Theo. Pois é, eles não. E aí é uma coisa normal para a gente, né? Tomar banho? Não é uma coisa normal? E a gente não acha que todo mundo faz isso? Mas tem gente que não faz. E aí a gente precisa sair da nossa realidade e imaginar que a nossa realidade não é a realidade de todo mundo.
Então, por isso que é interessante você conhecer a realidade de um, a realidade do outro, até para você se situar. Como é que eu estou? E aí vale você ir aquele que toma 5 banhos no dia e aquele que não toma nenhum banho no dia. Para você ver como é que é essa relação. Aqui é abusiva e ali numa falta danada. Para você ter um conhecimento disso. E aí ela vai comentar essas questões, dizendo assim: mais uma vez, a sabedoria do senhor Hipólito Léon Denis Rivaio, vocês conhecem, gente? Allan Kardec, fica exposta na citação acima. Ninguém aprendeu tanto com as comunicações dos espíritos vulgares comuns como ele. Sua atividade nesse sentido foi exaustiva. E o ilustre compêndio Luz, o Céu e o Inferno, de sua autoria, na segunda parte, é uma excelente coletânea de exemplos classificados com esmero pelo codificador, atestando-nos o quanto podemos aprender com essas comunicações. Isso é muito interessante, sabe por quê? Vocês lembram quanto tempo o professor ficou estudando Espiritismo, gente? Vocês lembram quantos anos? Uns 30, 40, 50? Vocês lembram quantos anos? Alguém lembra? Hã? Como ele foi chamado, ele estava com uns 40 e poucos já, né? Parece que ele é professor há muitos anos, então. O nosso querido Allan Kardec, ele nem ele mesmo cria. Olha que interessante. Ele conhece as mesas girantes, ele tinha 50 anos, 1954. Conhece, começa a descobrir. Ele não se torna um adepto imediatamente, não. Ele vem de uma família protestante, não era praticante, era um professor, estudou com Pestalozzi lá em Verdun, né? Vem para a França falar sobre pedagogia, é professor de matemática, de física, de astronomia, de química, de contabilidade, né? E ele escreve vários livros com isso. É isso até os 50 anos. E aí ele começa, e é engraçado que na casa dele, ele dava cursos gratuitos dessas matérias. Então ele já tinha um viés social, né, grande. E aí, em 1954, ele começa a ter curiosidade sobre as mesas girantes. E aí tem todo aquele processo que a gente viu lá no filme, né, o Livro dos Espíritos. E ele escreve toda essa obra, toda bela, em 15 anos. Sabiam disso? 15 anos. A casa aqui tem 76. Então ele consegue fazer todo esse trabalho em 15 anos. Só para a gente ter uma ideia do quanto que a gente pode se transformar nesse tempo. 15 anos. O Livro dos Espíritos, primeira versão com 502 perguntas, segunda versão com 1019, a Revista Espírita ao longo de 14 anos, 12 anos, se não me engano, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênesis. O que é o Espiritismo, né? Tem várias obras que ele coloca. 15 anos, só para a gente ter uma ideia do quanto que ele se aplica nesse desenvolvimento. Tá? E aí outra coisa que é interessante, que o livro Céu e Inferno, todo mundo que já leu? Quem não leu, vale a pena ler. É um livro curioso, porque na segunda parte, ele começa a trazer comunicações de espíritos encarnados. E ele faz uma seleção muito interessante. Ele fala assim, olha, ele traz comunicações de espíritos felizes, ok? Olha como é que ele é caprichoso, né? Espíritos felizes. Depois, espíritos numa condição mediana. Está aí aqui. Espíritos sofredores. Espíritos suicidas. Criminosos arrependidos. Traz cartas, comunicações, correspondências deles.
espíritos endurecidos, espíritos em expiações terrestres. Você entender que ele oferta para a gente várias situações de espíritos que desencarnaram e comentam como é que estava a sua vida lá, como é que foi a sua vida aqui, e ele procura tanto os com conhecimento superior, estudados, quanto aqueles que não. Até para a gente ter uma noção de que esse estudo, essa instrução acadêmica aqui, não favorece tanto lá quanto a gente pensa que favorece aqui. Eu estava vindo para cá e pensando sobre a beleza. Aí eu fiquei pensando assim, será que a beleza influencia quando você desencarna? Será que lá, desencarnado, a beleza põe mesa? Vocês já pensaram nisso? Eu fiquei pensando nisso, porque a gente não vê nos livros, pelo menos que a gente lê, que a pessoa bela no plano espiritual alcança alguma coisa porque ter uma aparência perispiritual melhor do que A do que B. Para eles não faz diferença nenhuma. Até porque a aparência física, quando estamos desencarnados, a aparência perispiritual, quando estamos desencarnados, ela não tem impacto, porque eles têm acesso à nossa mente, aos nossos pensamentos. Então, o que conta é a qualidade dos nossos pensamentos, não a nossa aparência física. Interessante isso, né? Eu fico filosofando, não tem jeito, né? Eu fico pensando nesses trem, para a gente poder ter uma percepção disso, conhecer. Para quê? Para que durante a caminhada aqui, a gente tenha cuidado com o que nos atrai. Não é? Corpos andando para lá, corpos andando para cá, corpos agradáveis, corpos desagradáveis, fisionomias agradáveis, fisionomias desagradáveis. Isso importa? A gente precisa pensar sobre essas coisas. Né? E aí a gente volta ao texto, onde ela continua dizendo que, seguindo seus sábios passos de receber comunicação de ambos, transmitiremos aos amigos uma experiência nessa linha de aprendizagem. Então, a irmã vai trazer para a gente uma lição de um espírito desencarnado para a gente ter uma noção de como é lá. Em tarefas desenvolvidas na erraticidade, diz ela, cooperamos no ajustamento e adaptação de recém-desencarnados ao nosso plano de vida. Então, eles estão desencarnados, aí chega um recém-chegado, não é assim? E eles vão trabalhar essa adaptação e esse ajustamento. Quando em estágios avançados de recuperação, prestes a retomarem contato com os ambientes terrestres em excursões educativas, aplicamos diversas técnicas de preparo e sensibilização. Entre elas, 2 pontos. O aprendiz descreve em uma mensagem com apontamentos elevados a sua experiência desencarnatória. Então, quando eles têm condições, eles começam a escrever como é que foi esse processo de desencarnação. Selecionamos entre os muitos escritos, e com a sua devida autorização, um drama comum a boa parte das desencarnações de espíritas. Ele foi lá pegando a gente, não é assim? E olha que interessante, com autorização, viu, gente? Fulano, posso contar a sua história? Objetivamos, assim, que a vivência desse coração querido nos lances da vida afetiva seja útil às reflexões de todos que se encontram na carne, investidos das responsabilidades com o Consolador. Segue resumidamente a mensagem. 2 pontos. Abre aspas. Meu drama não escapa dos resultados infelizes que nós, os espíritas, na maioria dos casos, colhemos além-túmulo, quando empanturramos o cérebro com informações doutrinárias sem digeri-las saudavelmente na vivência diuturna. Deu para entender o que ele diz? Leitura,
estudo, curso, isso, muito, né? Sem digeri-las saudavelmente na vivência. Olha que responsabilidade, que chamada de atenção. Escutei falando uma coisinha do Evangelho, escutei falando uma coisinha da doutrina espírita. O que eu tenho que fazer? Digerir e vivenciá-la no meu dia a dia. Então tem que ser melhor com a companheira, com o companheiro, com o filho, no trânsito. Eu tenho que vivenciar. Receber informação não vale guardar. Outro dia eu falei aqui para os amigos, né, como é que chama? Da obesidade intelectual, na qual os espíritas são campeões. Obesidade intelectual. Nós somos campeões em comprar livro, ler livro, mas será que vivenciamos na mesma quantidade com que compramos, na mesma velocidade? Aí ele chama a atenção aqui, colhemos além-túmulo quando empanturramos o cérebro com informações doutrinárias. Empanturrar. Excesso, né? Assim? Você nem consegue. Eu estou empazinado, né? Não faz digestão. A velocidade da leitura é tamanha que não dá tempo de digerir. E muitas das vezes a gente nem consegue, sabe, ruminar uma nova informação. Né? Acumular conhecimento sem renovar o coração é o mesmo que nos mantermos desavisadamente à beira de enorme precipício, que ao menor descuido arremessa-nos aos despenhadeiros da morte física e espiritual. Precisamos ter cuidado, porque dependendo do cisquinho, do cisco que acontece na nossa vida, a gente desencarna. A esposa me largou, o esposo me largou, o filho morreu, a filha morreu, o pai morreu, a mãe morreu, perdi o emprego, sofri um acidente, fiquei doente, fiquei isso, consegue entender? Uma coisinha, a gente joga tudo fora. Muito conhecimento sem vivência. Por que está acontecendo isso comigo? Para que está acontecendo isso comigo? Para quê? Não é por que não. Para quê? O que eu preciso aprender com essa cena? Eu estou com dificuldade aqui, estou com dificuldade aqui. Para quê? Outro dia eu fui fazer um exame de audiometria, aí a menina virou para mim lá no laboratório e falou assim: moço, o que aconteceu que você está com esse problema no ouvido? Eu falei assim: é muito fácil. Ela, o quê? Há uns 300 anos atrás eu dei um tiro no ouvido. Ela entendeu? Ela entendeu? Nós entendemos, não entendemos? Não é assim? Se eu tenho um ouvido ou alguma parte do meu corpo com algum problema, o que a ciência espírita fala? Que isso é o efeito. Houve uma causa. E eu preciso buscar essa causa para que isso não se repita novamente. E eu preciso recompor esse ouvido. Eu preciso recompor. Não sairás daqui enquanto não pagar o último centavo. Então a doutrina espírita deixa isso claro pra gente. Então a menina ficou olhando pra minha cara assim: como é que é, moça? Você deu um tiro de ouvido há uns 300 anos atrás? O senhor é velho, hein? Mas se falar isso para nós não vamos entender imediatamente? Nós vamos entender imediatamente. Mas o outro não tem essa noção. E isso a gente precisa trazer para todas as vivências que a gente tem. Eu estou com dificuldade aqui, estou com dificuldade ali, estou com dificuldade agora, assim. O que eu preciso fazer? Procurar causa para não continue repetindo e tratar do efeito que eu já fiz. A meleca já está feita. Agora eu não vou continuar repetindo isso não. Então ela fala aqui, né, ele contando, acumular conhecimento sem renovar o coração é o mesmo que nos mantermos desavisadamente à beira de enorme precipício, que é o menor descuido arremessa-nos aos despenhadeiros da morte física e espiritual. Somente aqui percebi
com clareza que o pensamento iluminado é roteiro de paz. Mas o sentimento em verdade é o espelho da consciência na busca dessa mesma paz, que no meu caso ficou soterrada sob o monte da distração e do interesse pessoal. Conheço e deixo guardado. Sei e não uso. Distraído, né? Gente, por que a gente toma multa de trânsito? Tem uma placa 200 metros, tem uma placa 100 metros, tem uma placa 50 metros, tem uma placa 30 metros, tem uma placa 20 metros, no poste tem uma luzinha piscando. Como é que a gente consegue tomar multa com esse tanto de placa? Não é distração? É distração, não é? A razão esclarecida é parceira da ilusão quando se desliga do afeto elevado, adquirindo séculos de dor e enganos, que depois de muito sofrimento servirão como ferramentas do coração na conquista dos sentimentos nobres. Para que isso? Depois de muito sofrimento, servirão como ferramentas do coração na conquista dos sentimentos nobres. Não basta o meu sentimento trabalhar, não? Para que eu estou sofrendo? Isso é muito interessante porque o sofrimento é opcional, a dor não. Bati a mão, cortei isso, machuquei aquilo, aquela dor vai acontecer. Agora já tem 5 anos que aconteceu, eu estou sofrendo ainda. Não, mas você lembra aquele dia? Sofrimento, você vai arrastando. Nossa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter comprado aquilo, eu não devia ter virado aquela rua, eu não devia... Você vai entender que aí vira uma sofrência? Entendo, falei, aquele dia eu me desequilibrei mesmo, mas hoje eu estou muito atento, não vai acontecer isso mais. Pronto, resolveu o problema, acabou o sofrimento. Eu sei que não é fácil, tá? Sei que não é fácil. Primeiro a gente precisa identificar, eu estou sofrendo de quê? Ah, meu pai me bateu. Ah, minha mãe fez isso. Eu fui proibido de fazer isso. Né? Esses dias lá em casa, muito engraçado, né? Eu já contei para vocês que eu tenho um paizinho de 93 anos. Né? E meu pai, quando eu era pequeno, 10, 12, 13, 14 anos, ele tinha uma caixa de ferramenta. Era o meu sonho mexer na caixa de ferramenta do meu pai. Então eu ficava vigiando se ele deixasse a caixa aberta, alguma coisa assim. Eu queria mexer nessa caixa de ferramenta. Tá bom, passa os anos, né? Passou os anos e tal. Aí meu pai foi morar lá em casa, né? Comigo, com a mamãe e tudo. E eu tenho um quartinho cheio de ferramenta. Porque eu gosto de ferramenta. Desde sempre, eu sempre gostei de ferramenta. Né? E aí, o meu pai me pede a chave do quartinho. Você acha que eu entreguei com facilidade a chave? A gente é terrível, né? A gente é terrível, né? Aí eu, na hora, eu não percebi isso. Depois eu fiquei pensando nisso, fiquei olhando para a chave, ele tinha me pedido a chave. Aí eu tô assim, por que eu não entreguei a chave para ele? Aí, não, eu não sabia por quê. Aí é que eu fui raciocinar sobre o negócio. Falei, meu Deus, eu tô me vingando. Que lá atrás ele não me deu a chave para abrir a caixinha de ferramenta dele. Agora eu não estou dando a chave para ele abrir o quartinho de ferramenta. Peguei a chave imediatamente e falei, aqui pai, ó. Assim? Imediatamente. Opa! Consegue entender? Veio a clareza, veio o entendimento. O que você tem que fazer? Rapidamente você resolve o assunto. Imagina, eu deixo a chave lá e vou ficar lembrando. Porque isso não acontece? Se eu não tivesse pego a chave entregue para ele, eu ia ficar lembrando, poxa, a chave tá lá, ele quer mexer, a chave tá lá, isso ia ficar rodando na minha cabeça, não é? O que a gente faz? Imediatamente pegar a chave, pai, aqui, ó, a chave do quartinho tá aqui. Fica à vontade, tá? Não joga fora minhas coisas, não. Diga, Elcio. É interessante que a gente, às vezes, custa muito a entender que o ensinamento, ele vem com aquela situação semelhante, mas muitas vezes está te indicando outros comportamentos dentro dessa vingança. Por isso, vigiai e orai. Para isso que serve a atenção aos estudos que a gente faz.
Eles precisam estar vivos dentro da gente, não podemos guardar, não. Precisamos usar o tempo todo. E aí ele continua dizendo... possível para um filho que você não dá. Mas tem um motivo? Tem um motivo? Qual? É bom? Não é bom? Consegue entender que você precisa fazer a análise do processo inteiro? Está na hora de dar, está na hora de não dar? Eu preciso conversar com ele sobre isso. É por isso da questão do estudo e levar para a vivência, como ela fala aqui. Contudo, Deus não nos criou esse doloroso caminho, nós o escolhemos. A proposta de Deus, gente, é de felicidade para todo mundo. Quando a gente acorda de manhã, Papai do Céu fez um trabalho enorme de dar tudo o que a gente precisa. Todo dia de manhã ele faz isso. A nossa vida inteira, o século inteiro, os milênios inteiros. Ele trabalha para a nossa felicidade. Aí a gente, ainda desatento a isso, o que a gente faz? Escolhe a dor. Escolhe estar à margem do caminho. Então ele fala, contudo, Deus não nos criou esse doloroso caminho. Nós escolhemos. E aí continua dizendo, essa é a experiência de um desencarnado, né? Minha primeira grande decepção no além foi um encontro que tive com algumas companhias que cumprimentaram-me com leviana intimidade e termos vulgares. Olha que interessante ele está contando. Desencarna, vai lá para o local que era de acordo com o pensamento dele, e lá naquele local ele revê um monte de companhias daqui. E o pessoal cumprimenta ele com muita intimidade. Ele olha e fala, mas eu não quero estar aqui não, mas todo mundo, fulano, como é que você está? Beleza? Ele se estranha, mas por que eu estou aqui com esse povo? Ao esboçar mentalmente a indagação sobre quem seriam, não careci da resposta, porque repassava na minha mente lembranças estranhas de lugares e ações entre nós. Eu convivi com esse povo lá quando eu estava encarnado. Por isso que temos intimidade. Eu estou aqui no lugar junto com eles. Percebi então que eram velhas companhias de minhas antigas condutas e seria ignorância querer me livrar delas. A misericórdia divina, porém, é generosa, sem ser conivente. E graças a alguns benefícios que espalhei, abnegadamente, tive um estágio curto em tais companhias e ambientes repugnantes, nos círculos próximos à Terra. Vale a pena fazer o bem? Vale a pena ajudar? Curto tempo junto com aquela turma. Minha falência tem sido a de inúmeros companheiros de ideal. Ele era espírita aqui, desencarna e vai para lá. Como disse, cérebro iluminado não garante nobreza de afeto. Cérebro iluminado não garante nobreza de sentimento, de afeto. Posso saber muito e posso estar desconectado do meu sentimento. Ok? Os primeiros 5 anos de vida espírita, aí ele conta como é que foi aqui. Iniciada em plena juventude, aos 20 anos, foram estacas balizadoras. Trabalho, estudo e melhora moral. Chegou, no entanto, a hora do testemunho. Depois da faculdade, surgiu incomparável chance profissional. Não a perderia jamais. Dediquei-me de tal forma ao objetivo que abandonei a escola do centro espírita. Trocou. Em vez de caminhar junto, ele deixou um para o lado e foi seguir o seu processo profissional. Cada dia mais tornava-se imperativo desdobrar meus negócios. Porque é assim, né? Eu quero aquilo, e você vai ampliando aquela vontade, não é? Vai aumentando. Justificava minha ausência alegando a necessidade de descanso e pensava ainda, isso passa rápido.
e logo terei vida farta, podendo dedicar-me ao espiritismo. Aos 35 anos, já era um homem cansado, sem ideal, nem mesmo os materiais, já que comprovei na custosa carreira que a justiça social é inimiga do sucesso dos homens. Cedi, então, aos convites da negociata elegante e justificável. Afinal, não havia outro jeito, comecei a ter lucros. Ele estava sendo honesto no negócio e não dava dinheiro. Mas se fizesse um jeitinho, um arranjozinho, deixasse os seus conceitos, ele poderia ganhar mais. Eis que isso ele faz. Às vezes tinha sentimento de desconforto, mas aprendi a enganar minha consciência. Olha como é que a gente é danadinho, né? Aos 40, a ideia de formar família me atordoara. Nunca fui dada a aventuras afetivas, nem pensava em filhos. Minha cabeça não permitia o tempo para os anseios do amor. O sexo não me atormentava. Aos 47 anos, com uma vida estressada, fumando e ingerindo bebidas alcoólicas regularmente, adquiri uma úlcera duodenal, que consumia minhas forças essenciais. Numa das internações hospitalares, meditava sobre minha juventude e tive a impressão nítida da presença espiritual de minha mãezinha querida. Adormeci e tive sonhos inesquecíveis, nos quais ela me chamava à lucidez. Tudo em vão. Saindo do hospital, deliberei por um negócio engenhoso. Foi meu último passo na vida física, porque os resultados foram desastrosos, levando-me à incontida frustração e cruel desânimo. Peregrinei nos centros espíritas novamente. Entretanto, apesar de saber de tudo aquilo que ouvia, nada sentia no coração. E congelado, no coração sofrido e congelado, que me motivasse a alguma mudança. Esteve no centro espírita, deixou, foi seguir a sua carreira profissional, se enveredou por negócios obscuros, depois volta ao centro espírita. E aí, eu conheço isso tudo, eu sei dessas lero-lero, né? Esses lenga-lenga, eu sei disso tudo. E nada conseguiu fazer com que o seu coração mudasse. Descuidado e imprevidente, desencarnei em lamentável acidente automobilístico. Somente depois de muitas etapas superadas na autorrecuperação e que posso concluir com acerto sobre o drama que me abateu. Priorizei e comprometer-se com as questões espirituais é assunto do coração, é questão do sentimento. Priorizar e comprometer-se. E se o sentimento é o espelho da consciência, o sentimento é o espelho da consciência, se eu estou sentindo, está aqui. Se eu estou pensando, está aqui. Devemos refletir a imagem divina para o bem de nós mesmos. Devemos refletir a imagem divina. Pensar no bem, agir no bem, ser misericordioso, ser caridoso. Distraído que fui, pago o preço do descompromisso. Hoje, tenho para mim uma outra escala de comparação sobre quem são os verdadeiros espíritas. Outra escala. Eu, que me entusiasmei em excesso com escritores renomados, médiuns ilustres e em bibliotecas ambulantes de espiritismo, em que muitos se tornaram, acredita agora que espírita com Jesus no rumo da sua paz é aquele que em qualquer tempo, nos obstáculos ou na calmaria, mantém o ideal de melhoria acima de qualquer circunstância. E aqui melhoria espiritual, né? Acredito agora que espírita com Jesus
no rumo da sua paz é aquele que em qualquer tempo, nos obstáculos ou na calmaria, mantém o ideal de melhoria acima de quaisquer circunstâncias. Jamais abandona ou adia as tarefas, renunciando sempre que possível a gostos e projetos pessoais, deixando-se levar com muito equilíbrio pelos princípios do coração, que são direções seguras da consciência, encaminhando-nos para a legítima felicidade. Amigo de jornada, diz a irmã do Fogo, eis a nossa grande empreitada nos estágios espirituais em que nos encontramos. Alfabetizar o coração nas trilhas do bem definitivo. Efetivar-se a aprendizagem da religião cósmica do amor. Efetivar a aprendizagem da religião cósmica do amor. Plenificar a existência, renovando o modo de sentir. Indagamos oportunamente ao sábio Bezerra de Menezes sobre qual seria o maior drama vivido pelos espíritas ao deixar a vida corporal. E dele recebemos a seguinte joia de sabedoria. Olha que rico, hein? Vamos perguntar a Bezerra de Menezes sobre a questão dos espíritos. Por quê? Quem era Bezerra de Menezes? Não é? Lembremos, lá no Rio de Janeiro, fundando a Federação Espírita Brasileira, dirigindo, não é assim? Médico dos pobres, envolvido com todo aquele movimento, não é assim? Então ele é uma referência para perguntar como é que deve ser esse espírita? Pois é, foram perguntar a ele. E ele responde, filha, os dramas espirituais são resultado da semeadura terrena, obrigando o lavrador da vida a colher os frutos do que plantou, conforme a lei dos méritos. Assim sendo, o maior drama daqueles que se internam na, abre aspas, enfermaria do espiritismo, fecha aspas, eu estou nela, viu? Não está na infeliz colheita de sofrimento aqui, na vida extrafísica, mas sim no dia a dia da experiência terrena, quando recusam-se, na condição de doentes, a ingerir o remédio da renovação interior. Eu quero renovar o pai, a mãe, a esposa, o filho, fulano, centro espírita, quero renovar todo mundo. Mas não é isso que Bezerra fala. Quem é que a gente tem que renovar? Nosso sentimento. Sentimento. Porque conhecimento a gente tem. A gente precisa pegar o daqui e trazer para o coração. Lembram lá do livro Renúncia? A proposta da Alcione? Lembram lá? Renúncia, obrigado Chico, obrigado Emmanuel. Lá no capítulo 2, Testemunho de Fé. Ela fala assim, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Lida, né? Preciso ler. Todo mundo aqui lê? Mateus, Marcos, Lucas, João? Todo mundo lê? A mensagem do Cristo. Preciso ler para me conhecer o Cristo, o que ele viveu aqui. Antes de ler obra espírita, a gente precisa devorar o Evangelho. A gente precisa conhecer. Essa semana eu estava conversando com a minha sobrinha, ela é protestante. E eu falei para ela da passagem, né? Delano falou, Mateus 5, reconcilia-te com teu adversário enquanto ele está a caminho convosco para você não ser levado ao juiz, não ser levado ao carcereiro, não ficar preso. Ela falou, isso está na Bíblia? Aí eu falei assim, a parte da Torá você sabe, né? Aí ela falou, não, o Velho Testamento eu conheço bem, mas não conheço a história de Jesus. Eu falei, como é que você fala que Jesus salva? Se você não conhece a história dele. Como é que a gente pode se dizer cristão, se a gente não conhece a história dele? E a história do Cristo está narrada nesses 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tem que ser uma leitura diária.
Eu tenho. Cristo falou, ele veio cumprir as leis e os profetas que veio lá no Velho Testamento. Ouvisse o que foi dito, eu, porém, vos digo. Opa! Onde é que eu tenho que prestar atenção? No que foi dito ou no que ele está dizendo? Tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Então, vou dar uma dica para os amigos. YouTube tem lá Evangelho. Escutem, está arrumando casa, está limpando a cozinha, está fazendo isso, coloca lá o Evangelho de Lucas para passar, para você ficar escutando. De Marcos, de João, de Lucas. Coloca para ouvir, não estou fazendo nada. Coloca lá no Spotify, o que seja, no carro, um fonezinho de ouvido, escuta o Evangelho. Aprende a ter essa similaridade. Isso é tão importante, porque quando a gente desencarnar, eles não vão perguntar nenhuma pergunta do Livro dos Espíritos para a gente. Mas eles vão perguntar como é que a gente sabe que Jesus. E a gente vai precisar saber o Evangelho. Né? Então o Sione traz para a gente precisa conhecer o Evangelho, precisa meditar, conhecer, meditar. Sim? Depois que eu meditei, eu preciso deixar ele descer para o coração, eu preciso sentir esse Evangelho. Funciona? É bom. E depois que eu fizer esse processo de conhecer, meditar, sentir, eu preciso praticar, eu preciso vivenciar. Né? Processo completo. Né? E aí o Bezerra vai falando disso. Né? Ingerir o remédio da renovação interior. Conscientes do que existe para além da morte, deveriam se submeter à urgente metamorfose afetiva. Conscientes do que existe além da morte, deveríamos nos submeter à urgente metamorfose, transformação afetiva. Vou usar essa palavra. Que tal, Elcio? Metamorfose afetiva. Acionando os recursos da educação com vontade firme e muita oração. Se a gente soubesse o poder da oração, a gente não parava de orar. Se a gente soubesse o que ela é capaz de fazer com a gente, com as nossas células, com a nossa mente, a gente não pararia de orar. Continua Bezerra. O esclarecimento, mesmo constituindo luz e conforto, por si só não basta ao sublime empreendimento. O esclarecimento, mesmo constituindo luz e conforto, por si só não basta ao sublime empreendimento. Os dramas do além são consequências. Entenderam essa parte? O que eu vou passar lá na frente é consequência de um ato feito aqui, um ato vivido aqui. O verdadeiro drama está em conhecer a doutrina e nada fazer para melhorar-se. Essa frase também vou colocar no meu guarda-roupa lá. O verdadeiro drama está em conhecer a doutrina e nada fazer para melhorar-se. Quem muito sabe, muito será cobrado, não tem uma frase assim? Quanto mais tem, mais será cobrado. Eu tenho medo disso, gente. Eu vou descer e vou embora. Eu tenho medo disso. O verdadeiro drama está em conhecer a doutrina, a ciência espírita e nada fazer para melhorar-se. E arrematou o venerável apóstolo do bem. Abre aspas. Parece um contrassenso. Enquanto o homem comum colhe amargos frutos na vida espiritual pelo desconhecimento, os espíritas, quase sem exceção, experimentam sofrida amargura por muito conhecer. A nossa amargura dos espíritas é desencarnar e não estar numa boa. Mas eu sabia. Consciência pesada. Olha o que ele fala. Os espíritas, quase sem exceção, experimentam sofrida amargura por muito conhecer. Perante a mensagem exposta e as palavras dos médicos dos pobres, diz Hermans,
erguemos em alta voz a campanha pela humanização nos centros espíritas. Humanização nos centros espíritas. Convocando os irmãos de ideal, como lema de suas ações, a inspirada proposta do Espírito de verdade. Abre aspas. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. E o que a gente tem buscado? Instrução. O segundo. Esquecendo do primeiro. Amai-vos. Amai-vos. E aí a gente volta à fala dele lá, né? Campanha pela humanização nos centros espíritas. E ela finaliza a lição dizendo: certamente não será sem razões que nesse apelo o amor é o primeiro ensinamento. Certamente não será sem razão que nesse apelo do Espírito de verdade é o amor. E aí a gente vai instruí-vos. Não, a gente esquece. Por que a gente trabalha essa segunda questão? Porque a gente não sabe amar. A nossa concepção de amar é o outro fazer tudo que eu quero. Os dois olhos da permanência, né? Amar a Deus e ao próximo. Quando eu entendo esse amor no sentido de ajudar, compreender, respeitar. Gente, vocês já pensaram o quanto que Deus respeita a nossa vontade desequilibrada? Vocês já pensaram nisso? Toda vez que a gente quer bater na parede, a cabeça na parede, ele respeita e não tira a parede da frente. Ele não tira a parede. Até o dia que a gente sentir, entender, compreender que não é bom. Ele ama. Se eu quero... Olha, gente, o amor é difícil de entender. Se eu quero bater a cabeça na parede e Deus me ama, Ele permite que eu faça isso. Na nossa cabeça não era para Ele tirar a parede fora? Mas eu quero. Eu quero. E aí Ele me ama tanto que Ele permite até o dia que eu pare com isso. E você sabe por que Ele permite? Porque nós somos imortais. Entenderam a chave aí? Porque ele fala assim, ele vai continuar, mas daqui a pouco ele vai parar e vai continuar a caminhada dele. E a gente, no nosso pensamento equivocado, não, se ele está deixando, está querendo que eu morra. Não, a gente não morre. Depois vai mudar de ideia. A gente pensa que Deus vai mudar de ideia, né? Não. Ele vai mudar de ideia? Não. Ele tem a certeza, nós não morremos. E nós precisamos viver assim. Cada vez mais desviando dessas paredes, desviando desses vícios, desviando desses equívocos, que ainda nos dá prazer. E aí a gente vai entender esse amor verdadeiro. Eu devo amar a todos em qualquer momento. Amar a gente no sentido de, posso ajudar? Posso auxiliar? Ofertar um sorriso? Ofertar uma conversa, amar, se interessar pelo outro. Né? Espíritas, amai-vos. Hoje, agora e sempre. Que o Papai nos abençoe, né, nessa caminhada. Obrigado pelo amor dele, obrigado pela oportunidade, obrigado pela lição, obrigado por esse benfeitor, essa benfeitora, Bezerra, que vem nos elucidar, para que a gente se desvie conscientemente das situações que temos vivido. Obrigado ao nosso Pai de amor e bondade, obrigado pelos benfeitores dessa casa e continuamos em tratamento, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente.